Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma ATPC dos anos iniciais de maio. Hoje, no dia 4 de 10 de 2021, estamos iniciando a nossa ATPC, sejam todos bem-vindos. Ficamos felizes de tê-lo aqui conosco em mais uma ATPC. Vamos aqui passar as orientações, as informações, a pauta, para que nossa ATPC transcorra da melhor maneira possível, né? Então, iremos dar início aqui com o material. Gostaríamos de poder passar para vocês as explanações, algumas informações importantes, né? De vez em quando nós passamos despercebidos nesse ponto, em relação às orientações iniciais, como usar essa plataforma, que é o Microsoft Teams, né? E temos aqui os dois métodos que nós costumamos usar, fazer as nossas ATPCs, o assistir, que seja ela pelo computador ou pelo celular, onde temos aqui sempre verificar se o seu áudio está desligado, principalmente o áudio, né? De vez em quando nós caímos a conexão, quando nós voltamos, o áudio ele volta ligado e muitas vezes a gente passa despercebido nisso e esse barulho no fundo, assim, de alguém manter ligado, acaba atrapalhando quem está falando, passando material. Então, tá aqui, escrever no chat é disponível para todos, tá aqui onde escrever no chat, como ligar a câmera, como desligar. Quando terminar a reunião, é importantíssimo vocês saírem, né, e desconectar, sair da reunião. Essa ambientação pelo computador, pelo celular de uma forma muda um pouquinho, né? Quando você quer escrever no chat, tem lá em cima a opção, e ligar e desligar o microfone para pedir a palavra. Aqui, como nós não somos um grupo muito grande, você muitas vezes nem precisa pedir a palavra, ou seja, que vocês podem, se não quiser levantar a mão, pode, oi, eu posso falar alguma coisa? A gente está aberto sempre a sugestões, a críticas também, então sintam-se à vontade em querer pedir a palavra, falar, estamos aqui, todos estamos aprendendo, né? Então temos aqui a nossa equipe, né, que faz parte aqui dos anos iniciais, temos uma mudança aqui da nossa equipe, temos a diretora do Núcleo Pedagógico, a Iraneia Loyola, eles estão em reunião agora, que segunda-feira é um dia repleto de reuniões para fazer o trabalho que será realizado na semana. E nós temos aqui a nossa supervisora de ensino, a Márcia Estela Niceto, e já gostaríamos de passar nossa palavra a essa mais nova integrante da equipe dos anos iniciais. Por favor, a nossa supervisora Márcia, passo a palavra. Olá, bom dia a vocês. Pelo jeito o povo é bem animado, né, Kleber? Opa, aqui é. Então, eu sou Márcia Estela, eu já sou do Vale do Ribeira, né? Tinha me ausentado da terra por um período, mas retornei, né? Ingressei como diretora na Lídia Cortez, depois eu trabalhei na Poeta em 2002 a 2004, só que eu fiquei nessa DR. E retornei dia 8 de junho, né? Herdei a pasta de anos iniciais, tem 2 semanas que se confirmou que eu vou acompanhar os trabalhos, né? Eu estou muito feliz de poder estar acompanhando. A Amanda, tenho aprendido muito com a Amanda, né? Eu costumo dizer que a gente ficou afastado um pouquinho, né? Apesar de eu ser PEBinha, ter ingressado em 94 como PEB 1, né? Já estou quase aposentando, né? Muita coisa mudou. Cheguei a participar no início da construção do Ler e Escrever, eu trabalhava na secretaria na época. Então, o comecinho do Ler eu participei, mas depois, para trabalhar mesmo com material, não, né? Então, eu me coloco à disposição, viu? Tenho falado isso muito para a Iraneia, para o pessoal do núcleo, para a Amanda, em especial, com anos iniciais, o que eu puder contribuir com vocês, né? A gente está no momento aí de avaliação de fluência, né? Eu já mandei um e-mail para todas as escolas, que eu estou como responsável com uma pasta também, porque a professora Rosana está em férias, então já fica aí, né, para os professores que têm segundo e terceiros anos, se tiver alguma dúvida, eles já têm o meu contato, é só estabelecer contato, para vocês não sofrerem sozinhos, que está muito tranquilo, a gente tem bastante tempo, né? A ideia é que a gente faça isso, né? Mais tranquilamente possível. Não vou poder acompanhá-los, que nós temos em reunião, como o Kleber já falou, né, que a Iraneia até está lá, mas eu quis me apresentar, pelo menos para vocês, tá bom? Vocês saberem que tem mais uma pessoa aí, juntinho da Amanda, disposta a contribuir com todo o processo.
Passa a palavra. Obrigado, Márcia. Ficamos felizes, né, de quanto mais pessoas ajudarem, estar no grupo, participarem, colaborar melhor ainda, e principalmente com uma supervisora como você está presente, ativa aqui, participando. Ficamos muito felizes, né, que você está sempre presente aqui no núcleo, conversando conosco, ajudando, e ficamos muito agradecidos, né? E tenho certeza que os professores, os coordenadores, tanto do Raposo como do Clay, também vão ficar muito felizes, estão muito felizes de poder ter uma parceira, né? Podemos dizer assim, no trabalho no decorrer desse ano aí. Obrigado, Márcia. Boa reunião, boa continuidade de reunião. Temos aqui também a nossa PCNP responsável pelos anos iniciais, Amanda Sampaio, e esse rapazinho aqui do lado aqui, né, que fala que nem que é uma beleza, que sou eu. Então, antes de darmos início aqui, a Rafaela levantou a mão. Professora Rafaela, queria falar alguma coisa? Está com a mão levantada? Baixou, então acho que foi engano. Sem problema, Rafaela. Então vamos dar continuidade aqui, e já gostaria de passar a palavra já para a nossa PCNP dos anos iniciais, professora Amanda. Por favor, professora Amanda. Olá, bom dia, gente. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos, nosso TPC do EMAI, da Diretoria de Ensino. Espero mais uma vez, né, que possamos aí aprender interagindo, né, uns com os outros, tá bom? Já falamos bastante aí sobre alguns temas, né, que foram sugeridos por vocês. E hoje, em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre medidas e grandezas, e temos a participação especial do nosso colega, do professor Carlinhos, né, que é o PCNP de Educação Física. Eu convidei o professor Bruno, também do Raposo, né, e a Rafa também convidou aí o professor Lauro para estar participando com a gente, né? Então nós temos aí essas participações especiais hoje, porque a sugestão é para que a gente possa aproveitar essa semana do Dia das Crianças, né? E garantir para eles aí uma semana diferenciada, uma semana lúdica, envolvendo aí os conceitos da matemática, né? Eu tenho esse pequeno defeito, eu acho, de ver a matemática em tudo. Eu acho que é um defeito que eu nasci com ele, tá bom? Então espero mais uma vez poder passar, né, transmitir isso para vocês, tá bom? Passa a palavra, Kleber. Vamos dar continuidade aqui. Nós temos aqui a nossa... Qual o objetivo, né, da nossa TPC de hoje? Eu peço desculpas aí, professor Carlinhos, que eu esperei a Amanda anunciar para ficar com uma expectativa maior, né? Senão eu falo tudo no começo, não tem graça, mas daqui a pouco ele vai estar participando, né, com os colegas que foram convidados. Então nós temos aqui o objetivo, que é apreciar a crônica, né, tarde de domingo, e comentar quais unidades temáticas são presentes no corpo do texto. Vamos analisar algumas questões da AP do terceiro bimestre, refletir sobre a prática docente, a articulação entre os materiais do EMAI e aprender sempre. E sugerir atividades e oficinas utilizando, que foi mostrado aqui no PPT anterior, grandezas e medidas para a Semana da Criança. Então esse é o objetivo da nossa TPC de hoje. A nossa pauta, ela terá esse tópico de hoje. Teremos uma leitura inicial com o tema Tarde de Domingo, análise da terceira AP de matemática do 2º ao 5º ano, sugestão de atividades e oficinas para o Dia das Crianças, só que está pertinho aí, né? Se eu não me engano, daqui 2 semanas, daqui 10 dias, menos de 10 dias já, e o BMEP, considerações finais, que será considerado também no finalzinho. Então, vamos passar para a leitura inicial agora com a professora Amanda. Por favor, professora. Então, vamos lá. Então, como eu já disse, né, esse pequeno defeito que eu tenho de enxergar matemática em tudo, que eu leio, que eu vejo, né, que eu penso, eu sempre acreditei que ela é uma facilitadora do nosso trabalho. A matemática, ela é viva, ela é dinâmica, e gostaria de convidar vocês para tentar enxergar aí. Eu vou já até de antemão falar, né, a gente pode ver nessa crônica aqui, ó, que tem poucas linhas, as 5 unidades temáticas da matemática aí que são abordadas no EMAI. E convido vocês para, durante a leitura, né, vocês aí poderem tentar enxergar também, né, e aí no final a gente poder comentar, tá bom? Então vamos lá. Tarde de domingo, Ana Paula Corradini. 6 pratos sobre a pia.
5 vazios, um ainda com lasanha bolonhesa. Um filho que não gosta de lasanha bolonhesa. 0 filhos para tirar o resto da mesa. Uma mãe de mão ásperas, um pai de dedos ágeis. Um controle remoto. 0 sobremesas. 4 reclamações. Um filho que não gosta de sobremesa. 10 dedos indicadores, um controle remoto. 50 programas simultâneos na TV a cabo. 5 opiniões, 2 safonões, um grito vindo da cozinha. 4 silêncios e uma bateção de porta. Um filme, 4 sorrisos. Um choro abafado no banheiro. Uma palavra doce de mãe. 6 pratos lavados, 12 talheres guardados, uma caçarola areada. 2 mãos em repouso. 5 lugares ocupados. Uma poltrona vaga. Uma birrinha no canto da sala. Um colo. 2 lágrimas já enxutas. Um ressonar, 2 ressonares, 3, 5 roncos. 2 olhos bem abertos, um bico desse tamanho. Ana Paula Corradini. Então, gente, a crônica, né, é um gênero que eu gosto bastante e, assim, ela é o carro-chefe aí do 4º ano, mas trazendo aí para a nossa alfabetização matemática, né, para o nosso pensar matemático, ela me chamou muita atenção pelas possibilidades que ela pode nos trazer aí, né, de que forma também ela pode ser explorada em situações, problemas orais, né, e como eu já tinha antecipado aí, nós podemos enxergar dentro desta crônica as 5 unidades temáticas aí da nossa matemática, dos anos iniciais, tá bom? Alguém gostaria de comentar? Alguém gostaria de falar sobre a crônica? Lembrou de alguma unidade temática? Conseguiu visualizar? Bom dia, sou o professor Lauro, gostaria de dar uma pequena colaboração. Oi. Olá, professor, estamos ouvindo. Então, essa crônica ela é bem interessante, porque ela faz uma leitura de mundo através da matemática, né? E a matemática, ela é uma ponte facilitadora para a aprendizagem, principalmente hoje. E a gente, professor de educação física, que trabalha aí os jogos, né? E os jogos você precisa de somar, né? Você precisa tirar, dividir, são todas as operações, né? Então a gente vê nessa crônica aí uma leitura de mundo através da matemática. E nós hoje que temos vários tipos de jogos aí, seja online ou jogos mesmo tradicionais, a matemática é importantíssima e a gente pode fomentar essas atividades e fazer com que o aluno ele tenha a necessidade, seja significativo para ele essa aprendizagem. Eu mesmo fiz isso com a brincadeira de boliche, né? Então as crianças lá do 2º ano, elas jogavam a bolinha, derrubavam lá os pinos e aí elas faziam a conta. Então elas tinham interesse de fazer a conta para saber se elas estavam à frente ou atrás do aluno que jogou a bola antes. Então, assim, é uma crônica muito bonita, né? Fazendo uma leitura de mundo através da matemática. Então, assim, só acrescenta e faz com que a gente tenha inspiração para dar melhores aulas, né? E adaptar a nossa vida cotidiana dentro da sala de aula. Bacana, professor, a sua contribuição. E assim, a Rafaela, ela socializou conosco, né, as fotos dessa sua atividade de boliche, assim como a do Bruno também, que foi uma atividade de sol e sombra, né, envolvendo aí cálculos matemáticos, né, justamente foi uma atividade proposta. E fiquei muito feliz, né, que vocês aí abraçaram as propostas para os anos iniciais, para ajudar, né, as professoras. E como a matemática, ela pode vir, né, ajudar, contribuir, sem fugir do currículo de vocês, né? Mas como ela está incorporada, assim, nos anos iniciais, por garantir ainda essa questão lúdica, né, dos jogos, das brincadeiras. Então, assim, deixo, né, o meu agradecimento e fiquei muito feliz com a sua contribuição, né? Eu falo que o nosso EMAI, por ser um grupo pequeno, ele permite essa interação, né, mais de perto. Então, eu fico muito contente, né, quando acontece essa interação. Tá bom? Obrigada, professor Lauro.
A Rafa está colocando aqui, né? A matemática faz parte da nossa vida em todos os momentos, desde o momento em que ganhamos a corrida para a vida. Exatamente, Rafa, é isso mesmo. Sheila conseguiu entrar. Que bom, Sheila, isso, né? Superando os desafios. Ó, mais um aí, né? Você resolveu um problema. Usou aí as suas técnicas aí para resolver mais um problema que se apresentou diante de você. Você acabou de praticar matemática, ó. Parabéns, tá bom? Então, assim, gente, estendendo um pouquinho, né, para o nosso pensamento matemático, olha, a gente tem na matemática, no EMAI, a gente tem Professora as Amanda, o unidades, Carlinhos né? está com a mulher. A gente tem as Amanda, o unidades. Carlinhos, acho que levantou a mão. Ai, tá ótimo. Perdão, Carlinhos, não vi. Passa a palavra então para o Carlinhos. Vamos lá. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui participando, Amanda, Kleber, Márcia, nossa supervisora, o Lauro, grande amigo Lauro, saudade, é um professor aí que a gente tem uma amizade Ô, meu amigo. bacana, o Sim. Bruno ainda não está na sala, só acrescentando, né, o que o Lauro falou, o Bruno entrou também já? Cheguei. Aí, Fala, Brunão. então são Vamos profissionais aí que a gente tem total conhecimento do trabalho, e desenvolve com maestria. Então, assim, só acrescentando, né, a fala do Lauro, né, educação física, e Amanda, pode ficar tranquilo, tá, que não é defeito nenhum assimilar a matemática, né, em todo o contexto, né, na verdade, como foi falado aí também, a matemática, ela está presente na nossa vida, né, e a educação física, ela é muito rica devido a isso, né, a questão hoje, por exemplo, você está tratando aí das grandezas e medidas, né, nós temos as dimensões, né, do ambiente que vai ser realizada a atividade, que pode ser trabalhado, né, as formas geométricas, então os ângulos, então as figuras, então tem uma grande acervo de materiais, de conteúdos pedagógicos que a gente pode estar desenvolvendo aí as habilidades das nossas crianças, né? Principalmente nessa fase que, para mim, é primordial, né? Infelizmente, não são todas as escolas que têm a educação física nos anos iniciais, mas a gente sabe, o profissional de educação física sabe que é nessa fase que é de suma importância aí as atividades lúdicas, né? E outra coisa, a gente tem que desmistificar um pouquinho essa questão da criança. Para você entender, compreender um jogo, seja qual ele for, você tem que ter uma capacidade intelectual muito grande. Então, já vou deixar aqui, né, professores, criem suas atividades, principalmente nessa fase da criança, através de jogos. Não precisa ser jogos relacionados somente à educação física, não, mas jogos mesmo, porque o que acontece? Né? A criança consegue desenvolver a sua capacidade intelectual, né? E traz ela como desenvolve nela a autonomia e a criatividade, principalmente. Eu acredito muito que a gente precisa passar para os nossos jovens que eles têm que pensar. Hoje a gente sente essa grande dificuldade numa palestra que você vai dar, num curso que você vai dar, você pergunta para alguém e às vezes as pessoas ficam quietas, não te dão uma devolutiva, e isso é muito ruim. Eu acho que a gente precisa trocar experiências. Então, o que você falou, o que a professora contribuiu, o que o Lauro falou, e a gente compartilhando conhecimento é que a gente vai aprender cada vez mais, e assim acontece também com os nossos alunos, tá bom? Só isso, só para deixar claro aí, por enquanto, fazer ressalva a palavra do Lauro e também a sua que você falou sobre que o seu grande defeito, Amanda, é relacionar a matemática em tudo. E, na verdade, não é defeito nenhum, não. É que a matemática ela está presente a todo momento na nossa vida, tá bom? Obrigada, Carlinhos, pela contribuição. É isso, né? Isso que garante, que faz a gente se incentivar, né, cada vez mais e estar aqui trazendo uma melhor formação para vocês, tá bom? Agradeço aí de coração a participação de vocês e obrigada por enxergar o meu defeito como, como uma qualidade, então.
Tá bom? Obrigadão. Então vamos lá, gente. Olha, o próprio título dessa crônica, pode voltar, Kleber, por favor, deixar lá na crônica, eu vou só pincelar com elas aqui uma questão. O título da crônica, né? Tarde de domingo, né? Se a gente for para tarde, é o período do dia, né? Se a gente for para o domingo, é um dia da semana. Então, no próprio título, a gente já tem aqui a unidade temática Grandezas e Medidas, que é o nosso assunto principal de hoje, né? O nosso carro-chefe, tá bom? Quando eu venho falar aqui, quem está falando, né? Essas 4 reclamações, esses 0 filhos, essa caçarola areada, né? Quem são esses ressonares aqui? A gente pode fazer aí várias situações, problemas, né? Envolvendo aí probabilidade estatística com os nossos alunos, né? De fazer suposições de quem é esse choro abafado no banheiro, quem fez essa birrinha no canto da sala, qual a idade dos filhos desse casal, né? Então, assim, várias e várias e várias situações, problemas que dá para ser extraído dessa pequena crônica aqui, tá bom? Números, então, nem se fala, né? Números é o que mais aparece aqui nessa crônica. O pensamento algébrico também, ele aparece aqui, né? Com relação aí o que fazer com esses números, né? As operações que saem aqui da própria narração desse texto, tá bom? E também espaço e forma, a gente também tem nítido aqui essa unidade temática, né? Porque aparece a cozinha, aparece a sala, aparece o banheiro, aparece a pia, a poltrona, né? Se a gente for fazer aí um trajeto, né, e for fazer uma malha quadriculada que seja, onde está a cozinha, onde está a sala, e fazer a localização ou a movimentação de um objeto no espaço. Então, olha só, né, numa crônica que aqui tem poucas linhas, a gente consegue enxergar e, se quiser, trabalhar, explorar aí as 5 unidades que a gente tem na matemática dos anos iniciais. Tá bom? Então, é só assim para constatar, né, esse defeito que é uma qualidade, mas que é uma constatação também, né, que eu gosto muito da matemática, então eu consigo sempre vê-la como um aliado, né, para nós. Tá bom? Pode passar, Kleber. Então, seguindo a nossa proposta de hoje, gente, a AP, a terceira AP, ela ainda está em andamento, né? A gente ainda não tem aí o resultado de quanto foram as crianças, né? Tem escolas que ainda estão fazendo, está ainda indefinida essa questão se vai prorrogar ou não, o prazo para essa AP, mas enfim, eu fiz um rastreio sobre essa unidade temática, né? Na AP aí do 2º ao 5º ano, só para fazer essa constatação, né, com vocês, daquele cronograma integrado no dia 2 de agosto, né, no EMAI que nós tivemos, eu apresentei para vocês o cronograma integrado, de como estaria prevista aí, né, a AP já estava prevista para esse período de 17 a 24 de setembro, e até hoje, né, estava aí para os alunos fazerem as APs, e o que ia cair na AP, né, que sequência aí do Aprender Sempre que ia cair, então nós já tínhamos feito essa constatação, aquela sugestão de data que eu tinha trazido também, né, para iniciar aí o Aprender Sempre no dia 1º de setembro, e aí com aquela conta, né, bem superficial que eu havia feito e compartilhado com vocês, o período que estivesse acontecendo a AP, vocês teriam garantido de ter trabalhado isso com os alunos no Aprender Sempre, tá bom? Então, é só uma constatação dessa orientação que a gente deu lá no comecinho do semestre, tá bom? Pode passar, Kleber? Então, aqui, ó, do 2º ano, as questões 1, 7 a 11 e a 17 da prova do 2º ano, elas vêm trazendo essas questões envolvendo o pensamento, né, de medidas e grandezas, né, e assim, ficou bem marcado aqui a questão do litro, né, dessa unidade de medida mililitro e litro, que foi aí o carro-chefe, né, dessa unidade temática na AP. Tá? Então, veio falando qual a capacidade aproximada, vem também trabalhando esse pensamento da probabilidade, né? Não é uma quantidade, não está pedindo uma quantidade específica para a criança, mas uma quantidade aproximada, né? E essa palavra ela aparece bastante aqui nas APs. Tá? Aqui na 7 também ela vem falando sobre a capacidade aproximada do copo, né? A de cima em litros, a de baixo em ml. Na questão 11, a gente também tem uma questão envolvendo a capacidade, né, o volume, né, do recipiente, e usando novamente aí a unidade de medida litro, tá? E na questão 17, a unidade, não só a unidade de medida, mas que instrumento, né, que pode ser utilizado aí para fazer essa medição. Então,
as medidas padronizadas, né, que a gente tem aqui sobre unidade de litro e ml, tá bom? Pode passar, Kleber? Então, ó, se vocês, só para constatar, né, essas atividades, essas questões que caíram na AP, elas apareceram na sequência 2 do volume 3, na sequência 3. Aí eu só destaquei, né, na sequência 2 apareceu na aula 3, na aula 4 e na aula 8 e 9 e 10. Ó, medida de tempo, unidade de medida de tempo, suas relações no calendário. Não caiu na AP específica do segundo ano, né, mas só para mostrar para vocês que é a unidade de medidas e grandezas, né, que se a gente trabalhou aí a priori, então a gente deu condições para esse aluno fazer essa AP, tendo assim um certo conhecimento do conteúdo que foi colocado ali para ele, tá bom? Novamente, medidas de tempo aqui, medidas de capacidade de massa aqui nas aulas 8 e 9 e 10, né? Então, só para ver que foi uma fatia grande do bolo, por isso que eu resolvi trazer aqui essa reflexão com vocês, tá? Na sequência 3, também, a medida de capacidade de massa, que foram nas aulas 8 e 9 do Aprender Sempre, e a análise de ideia de aleatório em situações do cotidiano. Então, a gente percebe isso quando ele vem trazendo essa palavrinha aqui na P, né? Aproximada. Essa palavra é muito característica aí da unidade temática de probabilidade e estatística. Eu vou, assim, só pincelar, né? Para deixar final aberto aí para que se torne, assim, realmente produtivo a participação dos nossos convidados aqui hoje, né? Que o intuito é tudo, como que a gente pode trabalhar tudo isso, que é a teoria, né? Dentro do segundo aí ao quinto ano, como que a gente pode propor de forma lúdica, consolidar ou aprofundar esse conhecimento aqui dentro de unidades da grandezas e medidas, tá bom? Pode passar, Kleber, por favor? Aqui no terceiro ano também, ó, a gente tem as questões, ó, 2, 9, 15 e 17 da AP do terceiro ano, que também estão falando sobre unidades de medida, tá? Aqui na questão 2, ela está falando sobre centímetros, né? Que aí também vem dentro do metro, que é a unidade de medida metro que a gente usa bastante. Na questão 9, ela está falando sobre o sistema monetário, que o nosso sistema monetário, ele também está dentro de unidades de medida, é uma forma de medir, é uma forma de contar o nosso dinheiro. Então, toda vez que vem, né, aparece atividade no MEMAI ou no Aprender Sempre, que envolva o sistema monetário, ela está dentro dessa unidade temática, tá bom? De grandezas e medidas também. Aqui na atividade 15, a gente tem uma atividade que está envolvendo horas e minutos, é uma característica também marcante do terceiro ano, né, de assim, consolidar esse conhecimento aqui no terceiro ano, para que no quarto entre aí a questão já dos segundos também, tá bom? E aqui na questão 17, novamente sobre metros, né? Qual o instrumento que ela pode ter utilizado aí para medir o tecido aqui que ela comprou, tá? Então, a prova do terceiro ano, ela aparece aí com essas 4 questões específicas também dentro da unidade temática de grandezas e medidas. Pode passar, Kleber? Destrinchei mais um pouquinho aqui também, né? Essas questões, elas podem sim, ser evidenciadas dentro do Aprender Sempre, do volume 3, nas 3 sequências, a 1, a 2 e a 3, e no final aí da sequência 2, ela vem indicando um trabalho de sequência didática também no EMAI do terceiro ano, né? Para trabalhar essas mesmas habilidades, tá? Como eu já havia dito para vocês também. O próprio Aprender Sempre, ele já vem articulando o EMAI para que se possa trabalhar assim mais diretamente, né, de uma maneira mais clara, essas habilidades aí que foram consideradas essenciais para esse terceiro bimestre, tá bom? Então, ó, na sequência 1, medidas de tempo, sistema monetário brasileiro. Sequência 2, ó, significado de metade dessa parte, a gente vai ver isso também, né, em outras questões aí do terceiro ano que caíram na AP, mas assim, só para enfatizar mesmo, né, que se vocês conseguiram, né, no andamento aí das aulas, garantir essa organização da rotina pedagógica, né, quando saírem os resultados, a gente vai ver aí assim, um resultado melhor a priori, né, dos nossos alunos, porque eles tiveram esse conhecimento aí garantido nas escolas, tá bom? Na sequência 2 também, ó, significados de metade dessa parte, sistema monetário brasileiro que caiu na P, especificamente dentro disso que nós estamos analisando. Na sequência 3,
na aula 1 e 2, ó, significado de medida e unidades de medida. Ó, reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. Então, é dela que nós estamos falando aqui, né? Grandezas e medidas. Significado de medida e de unidade de medida, medida de capacidade e de massa. Então, ó, da aula 1 até a aula 4, da sequência 3 de matemática do terceiro ano, foi especificamente sobre grandezas e medidas, tá bom? E aqui a sugestão que veio dando aí para trabalhar no EMAI do terceiro ano, no volume 1 e também no volume 2, né? Aí eu respeitando o que cada escola conseguiu desenvolver, levando em consideração, né, as defasagens que a turma apresentaram de aprendizagem e de conteúdo, mas aqui fica constatado, tá bom? Que a orientação que nós demos lá no começo, ela foi evidenciada aqui na AP, tá bom? Pode passar, Kleber, por favor? Aqui do quarto ano, né, foram duas questões específicas que apareceram aqui na sequência 2, né? Essa tarjeta que está aqui embaixo, eu tirei da sequência 2 do Aprender Sempre do quarto ano, tá bom? Apareceu a medidas de comprimento, massa e capacidade aqui. E também, né, estimativas, utilização de instrumentos de medida. Então, quando vem com essa palavra aproximada, estimativa, a gente não foge da unidade temática também de probabilidade. Tá? Então, medida de massa, né, de quilo, tem aí de crianças e de animais também, tá bom? Usando aí o quilo e a grama, tá? Pode passar, Kleber? E finalizando essa última análise aqui, tá? A do quinto ano também, nós conseguimos rastrear aqui nessa AP 4 questões envolvendo essa unidade de medida, tá bom? Aqui no quinto ano, né, como exige um pouquinho mais de conhecimento por se tratar, né, do quinto ano, então a gente tem aqui quilômetros, que aparece logo na questão 11, né, vem falando sobre essa questão de quilômetros e tem bastante atividade no Aprender Sempre sobre isso, tá? E aqui também, ó, na sequência 2 e 3 de matemática do quinto ano, calhou de coincidir de ser a aula 4 também, né, que trabalhou aí grandezas diretamente proporcionais. Tá? Aqui na atividade 12, a gente tem uma atividade sobre o calendário, né, dias da semana e meses aí que a gente tem especificado aqui nessa atividade também, né? É unidade de medida, tempo, tá? Temos uma atividade do sistema monetário aqui na atividade 14, e essa habilidade ela foi trabalhada na sequência 2 de matemática do quinto ano, volume 3, especificamente aqui na aula 5, tá? Problemas utilizando o sistema monetário brasileiro, ok? E aqui na 21 a gente tem novamente a questão do quilo, né? E na 22, olha só, horas e minutos novamente, tá bom? Então, na AP aqui do quinto ano, ela trouxe aí, né, mais encorpada essa unidade temática, grandezas e medidas na AP. Tá? E assim, analisando tudo isso, de como foi, né, de como está a AP estruturada aí do segundo ao quinto, que é o que a gente tem na nossa rede, é o que eu gostaria de propor, né, para vocês aí para essa semana, por isso aí o convite para os colegas, assim, não precisamos esperar o resultado, né, para a gente saber se foi bem, se não foi bem, se vai precisar recuperar essas habilidades com nossos alunos ou não, né, que são habilidades, se são habilidades essenciais, né, nada nos custa aí trazer uma consolidação para esse conhecimento de uma forma lúdica, aproveitando aí a Semana da Criança. Tá bom? Então, agora a gente vai passar para as nossas sugestões, e aí conto aí com as sugestões que vão aparecendo, o que a gente pode ter como a educação física aí para enriquecer, né, o nosso trabalho e para evidenciar também, né, o currículo da própria educação física dentro dos anos iniciais, tá? Então, aqui, como eu já fui falando durante a minha fala até aqui, então as questões que eu gostaria de trazer para reflexão, né, de vocês nesta manhã do nosso EMAI. Eu consegui seguir o planejamento sugerido para dar condições aos meus alunos de realizar a AP? Preciso retomar para consolidar?
porque conforme assim, né, os alunos foram fazendo, né, eu não sei como cada escola conseguiu, né, se precisou imprimir alguns exemplares para os alunos irem fazer, depois só com gabarito lá para o computador. Então, nesse contato, você já tem uma ideia, né, se o aluno foi bem, se não foi, se teve uma certa dificuldade ou não, né? Então, essa pergunta, no próprio andar da carruagem, que cada escola está até aqui, né? Então, só para que a gente responda, né, cada um para si mesmo e cada escola, né, olhe para si e veja se já vai precisar aí retomar, tá bom? Tenho proporcionado situações, problemas concretas, como foi também o nosso último EMAI, foi sobre situações, problemas, né? E aí eu tinha trazido várias situações orais que nós pudéssemos usar o próprio dia a dia da sala de aula, sem o uso aí do caderno, do papel, né, para registrar uma situação, problema, né? Que nós poderíamos explorar o espaço da sala de aula, o próprio cotidiano, a situação de entrada das crianças na sala, que a gente já poderia proporcionar aí essas situações, problemas. Então, estou perguntando para refletir, né? Tenho proporcionado situações, problemas concretas? Medidas de tempo. Utiliza o relógio da sala como recurso pedagógico? Você faz essa utilização do relógio, né? E se tem alguma sala que não tem esse relógio, né? Então aí deixa a minha indicação, né? A sugestão. Eu entendo que toda sala de aula precisa ter um relógio, né? Principalmente para os anos iniciais, que é objeto de ensino, de aprendizagem, para ser usado como recurso pedagógico, tá bom? Sobre o sistema monetário, utilizei dinheirinho de papel para realizar as atividades do Aprender Sempre, do EMAI, que foram sugeridas aqui, né? Se apareceu na AP, tem lá, né, a habilidade específica no Aprender Sempre. Você pensou em usar o dinheirinho de papel para você fazer uma atividade concreta com seus alunos? Então, deixo aqui essas perguntas para refletir e rapidamente abro a palavra, né, se alguém quer comentar até aqui, para que a gente possa ir para a nossa segunda etapa, né? A Rafaela, a Sheila, Solange, passo a palavra, se alguém quiser falar. A Eda também, né, que conseguiu abrir o microfone e participar, falar um pouquinho. Oi. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, Eda, pode falar. Estamos... Rita. Ai, tá certo, Rita, que ficou ao mesmo tempo as duas aparecendo para mim. Pode falar. Não prestei atenção. Professora Amanda que está falando, né? Isso, eu mesma. Isso, eu sou do CLEI, professora Rita. O nosso problema maior, professora, eu sei que do EMAI, é matemática, o nosso problema maior vai ser as ciências, né? Foi muito difícil para eles, para as crianças, porque nós não tivemos tempo hábil de trabalhar tanto, porque é um dia sim, um dia não, é a mesma atividade para eles, e vai ser complicado nas ciências deles lá. Porque eles apareceram, pouco que eu vi assim, apareceram gravuras e qual que era como se diz, o objetivo daquele lá, qual que era aquela figura, né? Tem um pequeno texto só, e para que servia aquela figura, para que serve aquela imagem que apareceu. Matemática eu achei que não estava muito difícil, eu sou do 5º ano, e eu achei que não estava difícil, não. Até acho que deu para as crianças tirarem assim, um pouquinho melhor. Mas a ciência estava terrível, viu, professora? Tá certo, Rita. Por isso que eu, assim, né, já estou propondo nessa reflexão específica, né, para matemática, mas para todas as outras áreas também. A gente não precisa, né, como você já fez essa constatação, esperar que os resultados apareçam lá na plataforma para que a gente possa já elaborar, né, um plano de ação, de retomada e correr atrás para fazer esses ajustes, tá bom? Então, parabéns aí pela sua interação e pela sua constatação. Eda, tinha aberto o microfone, quer falar? Na verdade, é a Sheila que tinha aberto o microfone. Ela levantou a mão. Ah, tá ótimo. Pode falar, Sheila. Então, eu fiquei assim, falando das aprendizagens, né? De repente você ensina a hora,
ou trabalhar com horas, e serve para tudo. Aí teve um aluno que me chegou depois da prova, é só para contar um caso que eu achei muito interessante. Ele falou assim: professora, eu fiz uma conta de cabeça igual você me ensinou a fazer com relógio. Quando ele me contou, era uma operação de adição. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que ele fez de errado, né? Aí ele falou, não, professora, é igual a gente soma horas e minutos. Aí eu separei as horas, separei os minutos. Aí eu fiquei pensando, mas qual que era? Era de relógio? Ele falou, não, professora, perguntava, era um número, ele falou um número, 64 mais 47. Eu falei, mas o que isso tem a ver com horas? Ele falou assim, é que eu separei o 60 e o 40, depois o 4 e o 7, igual a gente faz quando separa as horas dos minutos. Ele separou dezenas de unidades. Eu fiquei muito feliz, porque a gente trabalhou aquela semana muito horas e ele conseguiu usar para fazer outras coisas. Então, é muito interessante as coisas que a gente aprende na sala. A hora que ele me contou, é um aluno bem complicado que eu tenho. Eu falo assim, que todo mundo que for pegar ele nos próximos anos tem que explicar, que ele é uma criança que ele precisa falar. Se ele não contar da vida dele pelo menos um pouco, ele fala muito, ele é muito agitado. Se ele não tiver o momento dele conversar um pouquinho, ele não faz nada. Então, assim, a aula toda ele tem uma coisa para contar do vô, da tia, você tem que ir sempre puxando para voltar para a aula, senão ele... e assim, ele me surpreendeu muito, ele me contando as coisas que ele fez em matemática, eu fiquei muito feliz. Nossa, que legal, Sheila. Ele gravou o 60, né? Que o 60 é 1 minuto, olha só, né? Ele usou uma situação, né? Que foi real para ele, concreta, de horas, né? Para resolver um outro problema. Então, olha só que bacana, o pensamento matemático, né? Como ele vai além, como ele não tem fronteiras, né? Isso é muito bacana. Tá bom? Obrigada, viu, pela sua contribuição. Mais alguém quer falar, quer comentar alguma situação da sala de aula? A Rafaela? Rafaela está com a mão levantada. Eu não levantei, a Bruna tocou. Pode falar, Rafa. Rafaela, será que ela levantou a mão por engano? Oi, estão me ouvindo agora? Estamos te ouvindo. Tá. Eu estava com um probleminha de áudio, mas agora acho que resolveu. Então, em relação vou fazer, né, alguns comentários em relação à aplicação da terceira AP aí. Nós fizemos um cronograma. Dentro do possível, seguimos, né, o que foi possível. Tivemos os contratempos em relação à internet. Hoje a gente ainda tem... Eu estou com uns aluninhos aqui na escola realizando agora, por exemplo, os que não têm acesso à internet, né? Mas realizamos, né? A maioria já conseguiu finalizar, né? A professora Rita citou em relação a o que nós achamos dificuldade em ciências humanas e da natureza, né? Por ter menos tempo hábil de trabalhar, né? Essas disciplinas a carga horária é menor, né? No geral, a gente entende, sim, pelo que nós vimos, que eles conseguiram realizar bem as avaliações, no geral, principalmente matemática e língua portuguesa, né? Que a gente trabalha mais, né? E é isso que eu tinha para falar em relação mais o que eu vou falar no geral em relação à aplicação das APs mesmo, tá bom? Então, tirando esses contratempos, que eu até te mandei mensagem, né? Falando em relação à internet, que eu fiquei preocupada em não dar tempo, né? Mas como você falou, a gente não precisa esperar sair esses resultados na plataforma, né? A gente já pode ir pensando no plano de ação que a gente está elaborando porque a gente já conseguiu enxergar certas dificuldades, né, dos alunos, então a gente já vai pensando em como retomar, né, esses conteúdos, né, o que a gente vai poder fazer para poder estar trabalhando essas dificuldades que a gente já constatou que foram encontradas por alguns alunos referente a essas disciplinas específicas, tá certo? E no geral, a questão da utilização do relógio, né, são coisas que a gente sempre conversa em ATPC também, que a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que surgem, que nem a Sheila está falando do aluninho que é o Murilo, né, Sheila? Acho, né, seja o Murilo que ela está falando. Então, a gente aproveita todas as oportunidades
encontradas para poder estar trabalhando determinados conteúdos, né? A gente tem aluninhos como o Murilo que conta história, conta isso. Então, a gente aproveita as oportunidades para consolidar, para poder trabalhar alguns conteúdos, né? E realmente é necessário a gente ter esses materiais, esses materiais concretos para estar trabalhando, esse ambiente alfabetizador, né? Esse ambiente pedagógico para a gente estar podendo trabalhar o concreto mesmo com eles. Tá bom? Passo a palavra. Tá ótimo, Rafa. Obrigada, né, pela sua contribuição. E é isso, mais uma vez, né, a matemática aí nos ajudando, né, nessa prevenção, nesse pensamento, né, já enxergou, já constatou, né, então são tudo palavras aí que faz parte aí da alfabetização matemática, né, de já fazer um plano de ação, colocar em prática um plano de ação, né, envolve aí metas, envolve desafios, né, objetivos. Então, é só mais uma constatação, né, de como a matemática está aí a todo momento sendo a nossa maior ajudadora, tá bom? Vou passar então para os próximos slides, que aí vem essa sugestão, né, para ser trabalhada aí na Semana do Dia da Criança, né? A Rafa já me adiantou alguma coisa, dia 7 e 8, tá escalonado, né, específico para algumas atividades, mas aí aproveitando, né, que já tem essa programação diferenciada, né, que não seja só nesses 2 dias, que seja antes, que seja durante ou que seja depois do dia 12, que a gente tem aí esse feriado, mas que vocês possam aí pensar em colocar em prática, né, essa sugestão ou uma outra sugestão, né, e aí conta aí com os nossos colegas aí da Educação Física, tá bom? Pode passar, Kleber? Então, gente, olha, o que eu venho trazer de proposta, né, para vocês, por exemplo, se a gente for pensar em fazer um circuito, assim, com 5 atividades, né, é o que eu vou apresentar aqui, 5 atividades diferentes, né, de massinha, por exemplo, se a gente pedir para cada um trazer um pouquinho de casa, né, a farinha de trigo, as outras coisas a gente tem na escola, né, para poder fazer essa oficina de massinha caseira aí, que aí a gente está trabalhando com unidade de quilo aqui, né, de litro, de ml, quando a gente vem falando aqui da colher de óleo, se é líquido, né, em ml, quanto que isso dá. Então, olha só, essa receita de massinha caseira eu já usei também, né, na minha própria casa com os meus meninos, como eu sempre falo, eu sempre faço da minha casa um laboratório de pedagogia, né, então ela é super fácil de fazer, né, assim, no refeitório, na própria sala de aula mesmo, né, se forrar a mesa aí com um pedacinho de papel pardo, né, que a gente sabe que tem bastante nas escolas esse material. Olha só, é um copo de água, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de óleo de cozinha, 500 gramas de farinha de trigo e tinta guache, pode ser de qualquer cor, né? Então, o potinho ele pode trazer de casa, pensando aí nos protocolos de biossegurança, né? Vocês podem fazer essa receita fracionada, pode ser só 250 ml de farinha, e na verdade vem trazendo essa proporção, né? Porque tem que ter uma medida, e aqui não tá, quando vem falando de copo, de colher, não tá padronizada essa medida. Então, esse é o nosso chamamento, né, de padronizar isso para eles entenderem, né, para fazer uma atividade divertida como essa, como tantas coisas estão envolvidas aqui, tá? Então, essa aí é uma das sugestões. Pode passar a próxima, Kleber? Aqui também, ó, pode fazer uma atividade corrida dos copos, né? Se for para dividir a sala em 3 fileiras, por exemplo, né? E colocar essas ou outras unidades de medida, né? Trabalhando com 9, 8 ou 4 litros, mas cada um tem o seu copinho descartável, de repente a de 4 litros com um copinho de 50 ml, que é o copinho de café, ou de 8 litros com um copinho de 200 ml, que é aquele copinho maior que a gente tem na escola, né? E se for, de repente, sondar com os alunos, se eles têm o copo de medida, aquele copo medidor em casa, quem poderia trazer e ele utilizar individualmente o seu, né, para essa atividade, né? Então, mais uma sugestão que dá para fazer agora no Dia das Crianças, dá para colorir, né, a água com guache também, que é um material escolar que tem aí na escola para as crianças, né? E trabalhando aí o conceito aí de litros. Pode passar, Kleber?
Carlinhos, Bruno, Laura, assim que vocês quiserem, né, pedir a palavra, né, pode pedir, né, conforme as sugestões, para vocês darem aí a enfatizar dentro do currículo de vocês, tá bom? Aqui também eu sugiro, eu fiz isso numa formação aqui na diretoria de ensino com os professores indígenas, né, e foi muito, assim, bacana, e como falo para vocês, eu tenho dinheirinho de papel em casa, tenho filhos que estão nessa faixa etária, né, então, uso essas situações para brincar mesmo com eles. Ó, junta para mim aí R$ 150 usando 5 cédulas. E aqui a gente pode usar também a unidade de medida de tempo, né? O próprio o cronômetro do celular ou o relógio da sala, se tiver, o ponteirinho vermelho que é dos segundos, né? R$ 80 usando 4 cédulas. R$ 25 utilizando 8 cédulas, né? E aí fazer aí um desafio, um jogo também usando de forma lúdica, essa questão da competição, né, entre eles, que é uma coisa saudável, né, que também está aí no currículo da educação física, né? Então aí fica mais uma sugestão que vocês possam fazer, ou dentro da mesma sala, né? Divide a própria sala em 5 carteiras, 4. Faz 5 grupinhos, né, com 4, 5 carteiras, e aí divide os grupinhos de alunos e eles vão passando dentro da mesma sala, ou se for fazer no pátio, ou em parceria com outra colega, né? Então, assim, mesmo no contexto que nós ainda estamos, né, são situações que dá para a gente explorar, né, no contexto do Dia das Crianças, né, dentro ou fora da sala de aula, tá bom? Pode passar, Kleber? Mais uma sugestão, né? Venho trazendo aqui o relógio humano, que também é uma coisa que dá para a gente fazer, por isso que eu falei bastante, né, do relógio, e aqui na educação física também, especificamente, né, trabalha assim, o corpo é o objeto aí para fazer essa atividade, né? Então, também pode fazer alguns cards aí, com os horários, né? Horas e minutos aqui do relógio humano, e aí eles representarem com o próprio corpo deles aí no chão, tá bom? Só passa mais um para eu ter certeza se tem mais um. Mais um aqui também, ó, com barbante, né? O barbante é uma coisa que a gente tem bastante na escola, a fita métrica também é uma coisa que a gente tem na escola, né? Então, cards com desafios aí para as crianças, e aí pode estar atrelado essa questão do tempo também, ó. Corte 3 tiras de barbante com 1,20 m, 3 tiras de barbante com 0,60 metros, né? 3 tiras de barbante com meio metro. Então, assim, são propostas aí de atividades que dá para fazer aí em consonância com a educação física, aproveitando aí essa semana do Dia das Crianças, tá bom? Passo a palavra aí para os colegas de educação física, né, para sugerir, para enriquecer, para falar um pouquinho sobre essa questão de como é importante, né, assim, a gente preservar ainda o lúdico aqui nos nossos anos iniciais, tá bom? Passo a palavra aí para o Carlinhos, para o Lauro, para o Bruno. Essas são as sugestões que eu gostaria de apresentar. Amanda, bom dia. Bom dia, Bruno. Pode falar, estamos te ouvindo. Vou falar rapidinho, porque eu tenho que ir para o conselho aqui, tá? Então, agora recente no Agita Galera, nós fizemos uma atividade de inclusão adaptada, né? Então, vou sugerir também, né, de repente, pode ser que seja aplicável em outras escolas. Então, nós invertemos as posições, colocamos a professora de cada sala vendada na quadra, e os alunos da turma tinham que guiar a professora pelo comando de voz até um ponto determinado por nós, né? Um bambolê no chão. Então, pode trabalhar um pouquinho da matemática também na questão do 5 passos para frente, 2 passos para a direita, 3 passos para a esquerda, até que ela chegue no local indicado, né? E a molecada gostou bastante aqui. Professoras também que estão aí na reunião também participaram, a professora Solange, a professora Eliene e os demais. Então, gostei das sugestões e acrescento essa aí, que foi uma experiência positiva que tivemos aqui em Raposo. Ai, que bacana, Bruno. Olha só, é uma atividade que ela está dentro da matemática, da unidade de temática da matemática de espaço e forma, né? Que é localização e movimentação de um objeto, né? Dentro de um espaço. Então, assim, olha como está totalmente atrelado, né? A educação física à matemática. Então, perfeita a sua contribuição, né? E se tiver registro aí de fotos dessa atividade, manda pra gente, socializa com a gente, tá bom? Obrigada, Bruno.
passo a palavra, o Carlinhos, o Lauro, deseja fazer uma contribuição? É o professor Lauro. Amanda, o Bruno falou aí, eu já tenho registrado aqui, eu faço essa mesma atividade, né, que é um circuito de inclusão mesmo, com bambolê e tudo mais, é uma atividade maravilhosa. Agora eu faço uma outra aqui também, que ela é como se fosse uma bocha adaptada, né? E o aluno, ele fala para mim, a gente faz um círculo branco na quadra, geralmente com giz branco que eu faço, a gente coloca um cone, e o aluno, ele arremessa o mais próximo do cone. Então, ele usa a medida ali. Nós estamos usando aqui o palmo, né? A palma da mão. Um palmo e 2 dedos, né? Mas também dá para se usar a fita métrica, né? Outra coisa também é que o aluno, ele pode usar também a probabilidade. Antes da gente sair para fazer a atividade, a gente fala, vamos dar 10 arremessos. Qual a probabilidade de você acertar 3, 4, entendeu? E depois dá para ferir essa brincadeira. Então, ela é como se fosse uma bocha adaptada e você usa os centímetros lá fora, você pode usar o que você quiser. Eu usei a palma da mão, que eu achei bem interessante. Tá? Então, eu faço essa brincadeira aí como se fosse uma bocha adaptada. E eu sugiro também para os amigos fazer, que as crianças gostam muito. O arremesso que elas fazem é com uma bola de borracha, né? E você pode até variar o tamanho da bola também. E aí você usa também a matemática para ver quantos arremessos que eles vão dar cada um. E no final, a gente vê lá, aquele que chegou mais próximo do cone, é o que vence a brincadeira. É muito interessante e eles gostam muito. Ah, que legal, professor Lauro. Eu, assim, fico muito contente com essas ações na escola, né? E eu falo, assim, que às vezes os anos iniciais a gente peca por não compartilhar essas boas práticas, né? E, nossa, é fantástico, né? A sua colocação. E nada mais concreto do que a criança poder usar o seu próprio corpo, né? Como unidade de medida. E se for para uma medida padronizada, né? Você falando, tentei imaginar a distância, tem aquela régua padronizada na escola, que já é de 1 metro, aquela régua de madeira, né, que dá para ser usada também, né? Então, várias coisas, né? Foi o que eu falei. Aqui são 5 sugestões que eu estou trazendo, que dá para fazer em forma de circuito, né? Contando com a colaboração de vocês, mas tem muitas outras que podem ser exploradas, né? Como você está falando, tudo isso que você está trazendo está dentro da matemática, né? É específico dentro da matemática, unidade de grandes medidas que a gente está vendo aqui, e probabilidade estatística, como você falou, a criança ter uma estimativa anterior, né? E depois ela aferir essa estimativa, se foi aproximada ou se foi exata, tá bom? Então, perfeito a sua colocação, agradeço muito a sua participação. Passo a palavra agora para o Carlinhos. Amanda, primeiro eu quero parabenizar aí a contribuição do Bruno e do Lauro, né? E também parabenizar você pelo material rico aí, mesmo não sendo da área de educação física, mas você já trouxe bastante conteúdos e indícios para que os professores possam trabalhar e desenvolver as habilidades dos nossos alunos com esse conceito que está sendo trabalhado aí no ATPC de hoje. Também a gente pode trabalhar com jogos de estafetas, né? Dividir equipes, né? Os alunos em fila, por exemplo, trabalhar a questão do aluno reconhecer centena, dezena, milhar, os alunos, por exemplo, com um número, cada um com um número diferente, cada grupo aí com 4 alunos, aí você trabalha esses conceitos e aí você pode dividir. E aí cada aluno vai estar com uma dezena na mão e ele vai ter que representar lá. No final, vai dar um número lá. Por exemplo, o primeiro aluno levou 1, o outro levou 5, o outro levou 4, o outro levou 0. Qual o número que deu no final? 1340. Entendeu? Então, são atividades aí em jogos de estafeta. E aí dá para trabalhar, lógico que nós estamos falando de matemática, mas aí também, como foi na orientação que nós tivemos aqui na sexta-feira, você pode trabalhar com as sílabas, né, para formar palavras, né? Outra coisa também trabalhar bastante a questão da música, né, ritmo, que também envolve a matemática, a contagem de tempo, né, durante a execução dos movimentos na música. Outra coisa é você utilizar figuras, por exemplo, tem uma brincadeirinha simples, né,
o professor pode ficar com as figuras na mão, ou então, aí é a criatividade e a variabilidade e o conhecimento de cada professor também. Ele pode ficar com várias figuras ao redor dele. Aí ele pega lá, por exemplo, quadrado, certo? Aí os alunos têm que identificar aquela figura, sair o mais rápido possível e chegar até onde está o professor. Aí vai contando qual grupo conseguiu. O grupo amarelo chegou primeiro, depois o segundo participante, e assim vai somando pontos, e os alunos contando esses pontos. Você pode colocar também a questão, o quadrado vale 2, o triângulo vale 3, o círculo vale 4, né? O retângulo vale 2, e assim sucessivamente. E os próprios alunos, eles trabalhar essa questão da contagem dos pontos de cada equipe. Então, é muito vasto, né? Tem a brincadeira Joaquim Pô, que aqui no Agita Galera nós fizemos aqui na nossa diretoria de ensino, com os funcionários da diretoria de ensino, que é pedra, papel, tesoura, né? Ali você trabalha raciocínio lógico, né? E assim, todo mundo nesse contexto de pandemia ainda, sem toque, né? Com distanciamento, porque eles estavam espaçados na mesa, né? E aí cada um lá coloca lá a pedra, né? O papel, a tesoura. O perdedor, ele vai ficar, ele vai ter que sair e percorrer a outra mesa. O ganhador, ele fica na onde ele está. E você trabalha a noção de espaço, tempo, né? Então são N coisas. Também pode trabalhar com cores, né? Verde, azul, amarelo, vermelho. Então, e ali você já faz um diagnóstico até de algum aluno que tem alguma dificuldade, né? É lógico que nós não somos especialistas aí nesse caso, mas você já pode, através dessa sondagem que é realizada durante as atividades, você pode perceber algum aluno, por exemplo, que seja daltônico, que tenha uma dificuldade. Então, olha só, como é tão rico o nosso currículo e como a gente pode engajar a educação física dentro desse contexto, tá bom? Então, aí eu deixo essas algumas sugestões, e a minha contribuição é para realmente enriquecer, né, o campo dos professores, né? Você falou de probabilidade estatística. Essa semana, aqui na diretoria de ensino, nós recebemos os professores do ensino médio da área de linguagens, e a minha formação foi exatamente sobre probabilidade estatística, onde eu peguei os Jogos Paralímpicos e debrucei em números para eles os Jogos Paralímpicos, né? Já tentando trabalhar essa questão aí, né? E aí tem a questão do IMC, né? A educação física, né? O índice de massa corporal, que pode ser trabalhado, né? Recentemente teve um estudo aí sobre a questão do basquete na Dinamarca, que é associada à matemática. Peraí que meu telefone está tocando, só vou desligar rapidinho. Associada à matemática, melhorou as habilidades, as competências dos alunos, né? Melhorou a capacidade intelectual dos alunos, né? O desempenho nas aulas de matemática, né? Tem a questão... Nossa, é muito vasto, cara. Se eu ficar aqui, eu poderia ficar aqui 1 hora falando, 2 horas falando, mas como eu quero também deixar espaço para que outros professores também possam compartilhar, porque a gente acaba aprendendo, né? O Lauro trouxe aí, e a gente acaba aprendendo, o Bruno trouxe, a gente acaba aprendendo, e é isso aí que você falou. Nós precisamos compartilhar essas boas práticas, para que todos possam contribuir, e aí a gente trabalhar já nesse contexto da replicabilidade, tá bom? Então fica aí essa dica aí, tá bom? Aos professores e a todo mundo aí, e espero que eu tenha contribuído de alguma forma, e agradeço desde já o convite, Amanda, por estar participando aqui com vocês nesse momento. Passa a palavra. Ótimo, Carlinhos, obrigada, né, pela sua contribuição, sempre rica. A Rafaela está com a mão levantada. Quer falar, Rafa? Pode falar. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Eu só quero acrescentar, tá? Em relação à educação física e à matemática e
todas as outras disciplinas, né? A educação física, ela é uma disciplina que como o Carlinhos falou no início, a criança, ela tem que tomar decisão, ela tem que raciocinar muito a desenvolver no jogo, a pensar numa regra. No meio de um jogo, a tomada de decisão mesmo, né? Ela tem que ter tem que ser trabalhado o raciocínio lógico. Então, eu vejo assim, a educação física, ela é fundamental, né, para essa construção do processo cognitivo da criança. Ela é um meio, assim, que, se bem utilizado, ela se torna fundamental, né? E uma atividade básica relacionada à educação física, a gente consegue envolver matemática, a gente consegue envolver a língua portuguesa, né? A gente consegue envolver. Então, uma simples atividade, né? Então, se eu vou trabalhar uma corrida com a criança, por exemplo, eu posso fazer o uso do tempo, posso trabalhar o tempo, eu posso fazer o uso do cronômetro, né? Se eu vou pular, a criança vai pular corda, vou fazer uma atividade de corda com a criança, né? Eu posso usar números, né? Eu posso usar parlenda, se eu for falar em língua portuguesa, né? Então, assim, desde que bem direcionada, é disciplina, tanto educação física quanto artes, que se bem direcionada, desde a atividade básica ali, dessas disciplinas, elas vão ajudar muito nessa construção do processo cognitivo da criança, né? Então, eu só queria fortalecer, né, essa ideia, né, de que são disciplinas importantíssimas, né, para ajudar nessa construção do processo cognitivo das crianças relacionado à matemática, à língua portuguesa, em relação ao conhecimento mesmo e ao desenvolvimento das crianças, tá bom? Obrigada por essa palavra. Obrigada, Rafa. Nossa, perfeito, né? Acho que era o que eu mais queria desde maio, né? Quando eu assumi aqui, passo dos anos iniciais, aqui da diretoria de ensino. Eu sempre entendi esse elo, né? Ele sempre existiu, porque alguns anos atrás, né, educação física e arte não faziam parte da grade curricular dos anos iniciais, e já tem um tempo essa caminhada, como é importante essas duas disciplinas, né? No processo aí, nesse processo dessa faixa etária dos nossos alunos. Então, perfeita, né, a sua fala, e o nosso papel, né, enquanto formadores permanentes que somos, é garantir cada vez mais o fortalecimento, né, a união do especialista de educação física com o professor regente, né, dos anos iniciais, e acima de tudo compartilhar essas boas práticas, né, porque assim, quando a gente vê, né, um vídeo ou uma foto, né, ou uma atividade assim sendo bem desenvolvida, aquilo nos inspira, né. Então, eu volto a dizer, né, o compartilhamento, né, dessas boas práticas, né, pode, assim, vocês têm, né, o meu contato, do professor Carlinhos aqui, né, e o nosso papel é apoiar, né, o desenvolvimento delas aí na escola, né, não só incentivar o fortalecimento, apoiar, né, e que vocês compartilhem sempre conosco, tá bom? Agradeço, né, ao Carlinhos aí a fala, né, dele, as contribuições, né, esse olhar que eu gosto muito, né, para os anos iniciais, né, eu entendo que, assim, embora a nossa rede, né, como um todo, o intuito pela LDB, pela legislação que a gente tem, de municipalizar, né, então, assim, aqui na nossa diretoria temos só as duas escolas, né, o CLEI e o Raposo, mas, assim, fico muito contente, né, pelo Carlinhos ter aceitado o convite, os professores também, o Kleber, que está sempre aqui comigo me apoiando, né, de não me sentir desamparado sozinha aqui, enquanto diretoria de ensino, para poder cada vez mais, né, trazer, assim, essas formações para vocês, que sejam com qualidade, que sejam pontuais, de acordo com a realidade aí da escola, tá bom? Então, assim, gente, de sugestão, né, de reflexão de conteúdo, é isso. Eu só quero, assim... Pode passar, Kleber, próximo slide. Falar um pouquinho agora, né, rapidamente, tá terminando o nosso e-mail, eu sempre falo isso, né, da pontualidade que a gente tem que ter, e o respeito aí com o andamento, né, da escola, vocês daqui a pouco tem outro TPC, tá? Então, assim, as duas escolas estão inscritas, tá, na UBMEP, a UBMEP nível A é terceiro e quarto ano, então tem aí o cronograma, né, a gente conseguiu inscrever as duas escolas, né, embora tenha sido aí no último dia, mas deu tudo certo, tá? Então, só assim, para vocês saberem, né, deixar explícito quem passa, né, para as escolas esse PDF, né, com a prova, é a diretoria de ensino, né? Quem está cuidando
do OBMEP aqui na diretoria de ensino, a PCNP Cristina, de Sociologia, e a supervisora Francisca, tá? Então, assim, eu só estou apoiando elas, porque aqui na diretoria de ensino, cada PCNP, né, abraça um projeto fora aí da sua pasta. E no meu, embora eu seja PCNP dos anos iniciais, eu cuido do PNLD, que aí é de todas, o PNLD, né, desde o primeiro ano até a terceira série do ensino médio. E a OBMEP, quem cuida é a Cristina. Então, eu estou só realmente, assim, pincelando, né, com vocês essa informação, né, mas quem cuida aí desse projeto aqui na DE é ela e a supervisora Francisca, tá? Então, a OBMEP é a nível A, que é do 4º e 5º ano, ela consiste em 15 questões aí objetivas, né, e a prova vai ser aplicada no dia 26 de outubro, tá? Então, só para que vocês, né, possam ir aí se programando, e aí acredito que já a semana que vem ou a outra, que forma que a gente vai disponibilizar aí para vocês, né, e aí eu vou fazer esse intercâmbio aí de estar se comunicando, né, entre as escolas e elas aqui na diretoria de ensino, tá bom? Então, é isso, gente, gostaria de ouvir, passo a palavra agora, né, para abertura aí para a fala de vocês, de analisar como foi, né, assim, a contribuição do EMAI de hoje, se contribuiu, né, para a sua prática, se trouxe algum tipo de reflexão, né, sugestões, críticas, né, e para um próximo ATPC. A gente tem, na verdade, para este ano ainda 2 EMAIs, a gente tem mais um EMAI durante esse mês de outubro, no dia 25/10, aí o mês de novembro nós não temos, pelo cronograma integrado, né, porque os EMAIs da diretoria de ensino são sempre na semana C, e aí vai ter um feriado bem nessa semana, e o nosso último EMAI, então, vai ser dia 6 de dezembro, tá bom? Então, nós temos mais 2 EMAIs aí pela frente, então, agora eu gostaria de ouvi-los, né, como foi o EMAI de hoje, e sugestões aí para o próximo, e já me despeço aí com essa frase, ó, se você melhorar 1% por dia, em um ano, você terá melhorado 365%, tá? Então, é isso que eu me cobro, né? Todo dia ser um pouco melhor, né? Uma profissional melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um ser humano melhor, né? E aí, socializo com vocês também essa reflexão que, primeiro, eu trouxe para mim mesma, tá bom? Passo a palavra e aí gostaria de ouvir vocês. Oi, Amanda. O professor Lauro, por favor, Lauro. Amanda, eu queria, não te conheço pessoalmente, mas eu queria dizer que para mim aí foi super produtivo, né? Essa interação com vocês aí, o Carlinhos, que eu já conheço, que é uma pessoa maravilhosa, o Kreber, a Rafaela, todas essas ponderações, né? Toda essa interação social que nós tivemos aqui, né? Através da internet e tudo mais, mas acrescenta e traz um calor humano e faz com que a gente tenha vontade de ir para a sala de aula e aplicar, assim, da melhor maneira possível para que realmente o nosso aluno tenha uma aprendizagem significativa, né? E como foi falado aí, a educação física, né, ela é uma ponte facilitadora na relação ensino e aprendizagem. Depende do professor e da vontade que ele tem em transformar o ambiente para que esse aluno, ele realmente tenha uma aprendizagem de qualidade, né? E para mim, assim, foi maravilhoso. Eu tenho outro cargo, né? Nem sempre eu estou disponível, mas eu penso assim que toda vez que for disponível, eu agradeço a Rafaela por estar me avisando esse horário, né? Por estar fazendo com que eu tenha essa interação com vocês, porque a educação física, ela não pode ficar isolada, ela tem que ter essa fala em conjunto como todas as outras disciplinas. Só assim a gente vai fazer com que o aluno realmente tenha uma aprendizagem. Então, para mim, eu só posso agradecer, né, a todos aí, aos outros profissionais também aqui do CREI, as professoras de sala, que são maravilhosas, que eu tenho uma interação muito positiva, e sei o trabalho que elas têm aqui, né? A Rafaela, minha coordenadora, eu só que tenho gratidão e agradecimento a vocês, tá? Obrigada, Lauro. Também não o conheço pessoalmente, né? Mas, assim, nas oportunidades que a gente tem, a Rafaela sempre comenta, né? Das ideias que a gente já teve de formação de PC. Ela já trouxe, né? Grandes contribuições que você tem dado aí para o Clay, né? E o Bruno também lá para Raposo. Então, assim, eu sou gratidão, né? Pelo dia de hoje, pelo convite. Vocês terem aceito o convite, né? De enriquecer o nosso EMAI de hoje, né? E me despeço aí com essa palavra, gratidão, tá bom? Mais alguém quer falar, quer socializar? Kleber ficou quietinho hoje, hein, Kleber? Eu estou deixando meus colegas poderem participar. Eu gostaria, hoje temos aqui com a presença aqui do Lauro, o Bruno entrou aqui, colaborou, mas lembrando os colegas que estão aqui, os professores, né? Eu estou como PCNP de tecnologia, mas a minha formação, eu sou licenciado em educação física.
E eu tive o privilégio de trabalhar em 2015 com a professora Rafaela como professor. A gente compartilhava a quadra, né, Rafaela, juntos lá no CLEI. E a minha sede, desde então, passou a ser o Raposo. Então, eu trabalhei praticamente, participava de todas as ATPCs que o Renato pegava as aulas do ensino médio, né, e do fundamental, e eu ficava com as aulas dos anos iniciais. Então, eu trabalhei praticamente direto com a professora Eliene, com a professora Solange, que está aqui, com a professora Edna, né, aquela que se aposentou, que eu esqueci o nome, Solange, que mora ali em Tariri, uma professora ótima, professora também. Marlene, Kleber, professora Marlene. Isso. E nas nossas ATPCs, até antigamente, a antiga PCNP, a Márcia, né, ela sempre abordava muito essa questão de como a educação física poderia colaborar com os professores nos anos iniciais, com os alunos. E aí eu vendo os relatos aqui dos nossos colegas, vem passando aquele filme, né? E quando a gente procurava trabalhar algumas atividades, como o Bruno mencionou, o Carlinhos aqui, o Lauro, e a gente sempre procurando colaborar no trabalho com a disciplina, né, de educação física com a matemática. E praticamente vive o nosso dia a dia, né? A matemática faz parte em tudo, né? Não tem como fugir, desde lá dos anos iniciais do segundo aninho até o ensino médio. Então é gratificante poder saber que de uma pequena parcela nossa, com uma disciplina como a educação física, pode colaborar nesse sentido. E a gente vê os resultados, as escolas sempre tinham ótimos índices, e a gente acredita que todo esse trabalho, todo esse esforço, de todos, não só de educação física, língua estrangeira, arte, né, todos os professores, era espetacular para poder ajudar os nossos alunos. E eu fico muito feliz de poder estar participando aqui desde o ano passado dos anos iniciais, né, e esse ano também, e ter uma equipe tão boa aqui, pequena como a Amanda fala, porém bem produtiva, bem firme, gosta de trabalhar, a gente vê o empenho, eu conheço muitos professores aqui, e sou muito grato com essa palavra que a Amanda usa, sou muito grato por ter ótimos amigos, ótimos companheiros, não só aqui no núcleo, como a Amanda, o Carlinhos, mas também como vocês aí nas escolas. Eu fico feliz de poder saber que vocês estão dando o máximo pelos nossos pequenos, pelos nossos estudantes. Foi um prazer, feliz. Espero a gente poder continuar aí, né, Amanda? Terminando esse ano que vem, a gente poder dar continuidade a esse trabalho. O trabalho ele só dá certo dando continuidade, seguindo o trabalho. É isso, não é do dia para a noite, é contínuo, né? É isso, passo a palavra. Ah, com certeza, Kleber. Eu também só tenho a agradecer, né? Assim, a minha experiência com diretoria de ensino está sendo a primeira vez nesses 14 anos de estado que eu já tenho, né? Então, assim, eu já passei pela coordenação, já passei pela vice, já passei um pouquinho pela direção em Raposo, né? E agora aqui na diretoria de ensino como PCNP. Então, assim, tá voltando para o pedagógico, né? Tem me trazido, assim, uma realização pessoal e profissional muito grande e espero, né, que possamos aí, com certeza, dar continuidade no ano que vem a esse trabalho, tá bom? Gente, alguma sugestão para o nosso dia 25/10, vocês gostariam de trazer, né, alguma coisa específica para a gente refletir, para a gente analisar? Eu não sei se até lá os dados da AP já vão estar na plataforma, né? Então, não quero ficar dependente disso, porque a gente já conversou um pouquinho sobre, né? Tem mais alguma unidade temática que nós não passamos, né? Que vocês gostariam que nós pudéssemos, assim, trazer para o dia 25/10? Passo a palavra. Não, nada na mente agora. Então a gente vai conversando, né? Até lá, vou conversando com as meninas. Amanda. Oi, Carlinhos, pode falar. Não, é que eu ia falar para você, pedir pro pessoal não falar todo mundo junto de uma vez aí, senão atrapalha, né? Mas elas estão falando bastante hoje, não, né? Mas eu tô brincando. Tá bom? Eu tô brincando. Eu só queria agradecer você, tá, pelo convite.
de poder estar contribuindo, né, e estar participando aqui com todos vocês. Alguns eu conheço, né, outros não tive a oportunidade de conhecer, né, mas é um desafio para todos nós mesmo, né, e a gente tem que pensar assim que são os desafios, né, são os obstáculos, são as dificuldades que fazem a gente crescer. Então, quando a gente tem lá uma dificuldade a ser sanada na nossa unidade escolar, a gente tem que pensar que, ultrapassando aquela dificuldade, nós seríamos profissionais ainda melhores e capacitados, como você falou, né? Se você melhorar 1% por dia, você vai melhorar 365% no ano, né? E realmente, também é da forma que eu penso, a gente tem que tentar ser o melhor possível, né, a cada dia. E a educação física, como a professora Rafaela falou, né, ela é uma ferramenta pedagógica muito rica, né, porque ela atrai, né, além de ela atrai a atenção da criança, né, e quando eu vim para a diretoria de ensino, o meu principal objetivo era realmente esse, tirar a visão do professor de educação física, daquela questão que o professor de educação física só joga a bola lá na quadra e deixa os alunos lá, a Deus dará, né? E a gente vê as contribuições do Bruno, do Lauro, da Rafaela, e a gente vê que realmente nós temos profissionais de excelência na nossa diretoria de ensino. Tivemos também aqui umas lives aqui que foram formações fantásticas. Infelizmente, devido à pandemia, aí, a gente não conseguiu, até o momento, realizar uma formação específica para os nossos professores, que era uma coisa que eu gostaria demais, não só uma, mas várias, e até trazer esses profissionais para poderem reproduzir aquilo que eles fazem na escola, já trabalhando a questão da replicabilidade, que, como eu falei anteriormente, né? E parabenizar você pelo seu trabalho aí à frente dos anos iniciais, né? Aprendi demais com você, participei da sua formação na sexta-feira aqui, foi sensacional, e aí quando eu fiquei me aguentando lá no período da manhã para não... Falei, não, talvez eu acabe atrapalhando ela, né? Aí quando à tarde eu falei com você, você falou, não, Carlinhos, imagina, estou aqui, você pode contribuir sim, é isso mesmo que eu quero. E aí você já me convidou para estar aqui com você hoje, mesmo a gente tendo um alinhamento que está acontecendo agora, né? Mas agradecer a Iraneia também, que é responsável pela pasta aí, que liberou a minha participação para estar aqui com vocês. Parabenizar por todo esse trabalho, né, que você vem realizando, junto com o Kleber aí, que é um cara sensacional, um profissional dedicado naquilo que faz, né? Também é profissional da área, né? E com a Márcia. Então, desejar muito trabalho, né, para vocês e muita saúde, força, fé e acreditem no poder transformador da escola na vida das nossas crianças, tá bom? Um grande abraço aí, muito obrigado, tá? Com as palavras. Obrigado, Carlinhos. Desculpa, Amanda, se não podemos passar despercebido dos comentários no chat, né? A Sheila não, ou melhor, a Rafaela... a Sheila já tinha comentado lá no começo que o analfabetismo digital reduz nossa inteligência. Ela tenta estou tentando me atualizar um pouco mais a cada dia. A Rafaela colocou aqui que a matemática faz parte da nossa vida em todos os momentos, desde o momento que ganhamos a corrida para a vida. A Rosemeire agradeceu a todos envolvidos pelo EMAI de hoje. A Sheila mencionou de novo aqui, ó, muito bom, como sempre, contribuiu muito com o nosso trabalho. A Solange também escreveu muito boa formação, foi ótimas ideias de atividades, aí os professores de educação física estão de parabéns aqui, contribuindo com novas ideias. A Rafaela também mencionou aqui, ó, ótima formação, como sempre, fundamental a interação dos especialistas nas ATPCs, potencializando a importância de todas as áreas trabalharem juntas, com o objetivo de uma aprendizagem significativa, né? E a Amanda também aqui agradecendo a participação de todos. Então, muito obrigado pelos comentários, colegas. Ficamos felizes de ter esse feedback de vocês. Muito obrigado mesmo. Amanda?
Isso mesmo, Kleber, né? Eu tava lendo aqui, né? E aí coloquei aqui, né? Agradeço mesmo a participação, a interação foi ótima para mim, né? Saio também contente aí, objetivo concluído com sucesso, né? Pelo convite, pela interação, tá bom? E aí nós vamos falando aí com a Rafa, com a Karine. Hoje a Karine também não está participando, que ela já tinha me dito que hoje é o Conselho do Raposo, né? Para o nosso próximo estudo aí do dia 25, então, que temos aí mais esse encontro marcado, tá bom? Obrigada a todos, excelente semana para todos nós, né? Mesmo hoje uma segunda-feira chuvosa, mas estamos vivos, com saúde e temos aí o nosso emprego garantido, tá bom? Obrigada, gente, boa semana, bom dia. Tchau, tchau. Bom dia a todos, agradecemos a todos, Amanda, a todos os Carlinhos, todos que estão aqui conosco, professores, Rafaela, Sérgio, Solange, todos aqui, Amanda, Lauro, Eliene, Sheila, Rosemeire, muito obrigado a todos, se eu esqueci alguém aqui, peço desculpas, a Solange também, o Lauro, né? Muito obrigado aqui pela presença. Estamos encerrando a nossa ATPC de hoje, vou parar a gravação. Muito obrigado, boa semana a todos de trabalho, fiquem com Deus e se cuidem.